Moura, ele que solicitou um espaço aqui para se posicionar novamente sobre a questão processual de Tista Deda, visto que na semana passada ele afirmou que, de acordo com o seu entendimento, Tista estaria inelegível. Posteriormente, o doutor Rafael utilizou os nossos microfones para dizer exatamente o contrário, de que Tista está apto a disputar as eleições. Então, o doutor Moura solicitou esse espaço e a gente, democraticamente, né, abrimos o espaço aqui para que ele possa se posicionar. Boa tarde, doutor Moura. Boa tarde, Alberto Moreno, Luiz Carlos, satisfação de estar com vocês aqui, eu sempre ouço onde eu estou andando. E eu sugeri, pedi esse espaço, Adalberto, porque eu sou uma pessoa que gosto de respeitar a opinião do outro e, claro, a minha tem que ser respeitada, eu exijo o respeito do mesmo. Então, eu quero dizer, inicialmente, que eu, doutor Moura, não tenho nada contra a pessoa de João Batista Melo de Carvalho. Isso é bom ficar bem claro, que nós nunca tivemos dúvida. Eu não estou aqui sendo contra Tista, estou apresentando a situação da pessoa de João Batista Melo de Carvalho como um pretenso candidato à carga eletiva aqui em Jeremoabo. E eu, inicialmente, Adalberto, me mandaram essa certidão, como vocês sabem, isso ficou aí nas redes sociais e caiu essa certidão na minha mão. De modo certo, uma pessoa me procurou, já me pediu uma posição. Disse, não é assim não. Quem me conhece sabe, até o colega Rafael disse aqui que eu apressadamente nem li a certidão, não é isso, ele está totalmente enganado. Eu não faço isso. Eu peguei a certidão, fui ver o processo, de que se tratava o processo, e eu vi que eu tinha até trabalhado nesse processo, né, de Tista, tinha feito a defesa dele, então eu conhecia, como conheço o processo perfeitamente. E veio o colega e apresentou uma tese que eu respeito, é bom, bem claro que eu não concordo com ele, mas respeito a tese dele, respeito o que ele falou, respeito o que ele disse, que Tista hoje está elegível. Ele pode ser candidato, ele disse muito claro, eu vi, inclusive eu até ia saindo, e Luiz Carlos falou, vamos, daqui a pouco vai ter entrevista com o doutor Rafael. Eu me interessei, porque eu pensei, Adalberto, que ele fosse trazer aqui um documento onde prova que o ex-prefeito João Batista Melo de Carvalho, pessoa que eu tenho toda estima, consideração, respeito, ele já cumpriu a decisão judicial. Pronto. Porque a decisão judicial é para ser cumprida. Para ser cumprida. E quando se cumpre? Quando se transita em julgado. Por isso, essa decisão, transitada em julgado, quer dizer que daqui para frente vai executar o que o juiz decidiu. Ora, como foi que começou tudo isso? O processo... Doutor Morança, a propósito, deixa eu deixar aqui para não me passar aqui. Né? A propósito, nós recebemos uma mensagem, inclusive, do advogado Rafael Matos, desafiando o senhor para um debate ao vivo aqui no Jeremoabo sobre esse assunto. Estou à disposição. Portanto, mas eu... só para eu terminar aqui, doutor Fortão. Ele lançou aqui esse desafio, se o senhor quiser um debate aqui ao vivo, aqui ele está proposto. Eu estou à disposição, ele apresenta a tese dele, eu apresento a minha, vou continuar respeitando a tese dele, ele tem a obrigação de respeitar a minha. Então, eu quero dizer só assim, que tudo isso começou com uma ação que o Ministério Público entrou contra o ex-prefeito João Batista Melo de Carvalho em 2002, registrado sob o número 316 de 2002. E a grande divergência minha e o doutor Rafael é que ele disse que não houve lesão, não houve qualquer prejuízo financeiro ao município de Jeremoabo. Isso, a meu sentir, não é verdade. Não é verdade por quê, Adalberto? Porque o que é que diz aqui, o artigo 1º da Lei Complementar número 64, que diz o seguinte, artigo 1º, são inelegíveis, inciso 2, para qualquer cargo, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, o colega entende, que eu respeito, ele disse que não houve nenhum prejuízo para o município de Jeremoabo. A nossa divergência está aí, que transitou em julgado, está aqui a certidão, né? E eu quero dizer que houve sim, houve. E todo mundo sabe que, por exemplo, as placas que foram feitas,
o município pagou. No entendimento do Ministério Público, quer dizer que não sou eu, doutor Moura, que está falando, é o Ministério Público e depois o juiz decidiu. Eu estou aqui só citando o que aconteceu no processo. O município teve despesa, pode ver nos processos de pagamento, que tem o pagamento do município de Jeremoabo nessas placas. Além das placas, no 2002, já teve o negócio do São João, que a promotora também falou, as despesas com o São João, as faixas do São João, que foram colocadas também o nome João Batista Melo de Carvalho, porque a acusação aqui do Ministério Público é de promoção pessoal, que o prefeito teria se promovido pessoalmente de um ato público, do cargo público dele, se promovendo. Então, essa é que é a acusação. Então, o que é que diz aqui o Ministério Público? Que eu faço questão, porque eu conheço o processo, trabalhei nesse processo. O que é que diz aqui o Ministério Público em relação à despesa? Que ele diz que não causou nenhuma lesão financeira, econômica ao município de Jeremoabo. E o que é que diz aqui o Ministério Público na petição inicial? O que é que diz aqui a então promotora, a doutora Núbia, que hoje é a doutora Leonardo Cândido Costa, pessoa que eu quero muito bem. Diz aqui na petição inicial: num país como o nosso, com tão parcos recursos, não se pode entender por que grandes importâncias em dinheiro, que poderiam ser usadas em propagandas sociais, são destinadas muitas vezes para propaganda e publicidade sem conotação de informação e publicidade, sem informação, orientação ou educação de obras e serviços que constituem obrigação do administrador eleito. Continua o Ministério Público: não se pode fechar os olhos a artifícios que vêm sendo utilizados pelos senhores administradores públicos para conseguirem, com o uso do erário, isto é, o uso do dinheiro do povo, com o uso do erário, vincular seus nomes a determinadas obras ou serviços, fazendo campanha de autopromoção. De mais a mais, continua o Ministério Público, na petição inicial, nos cartazes da festa junina de 2002, verifica-se que o prefeito reitera a conduta irregular de colocar seu nome para personificar a sua administração. Concluindo, a promotora diz: agindo assim, o acionado João Batista Melo de Carvalho violou os preceitos contidos no artigo 9º caput da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, na qualidade de agente público, auferir, diz ela, ele auferir vantagem patrimonial indevida em razão do cargo público, uma vez que deixou de pagar para fazer sua autopromoção, utilizando-se do dinheiro público. Ele utilizou o dinheiro público. Então, aqui está na petição inicial, já informando ao juiz que houve esse prejuízo, que o então prefeito, ele causou prejuízo ao município. E na sentença, que foi prolotada em 19 de dezembro de 2007, veja bem, foi 2002, 2007, a sentença do juiz da comarca, diz o seguinte, que, falando sobre o mesmo tempo que houve prejuízo, sim, ao município, e houve enriquecimento ilícito por parte do ex-gestor. Diz o juiz: é inequívoco que houve prejuízo ao erário público municipal. Eis que foi utilizado o patrimônio público do município de Jeremoabo para a promoção do nome do réu, João Batista Melo de Carvalho, junto à população do referido município, pelo que informa o município de Jeremoabo as folhas 95 dos autos. Infelizmente, não há como ser auferido o prejuízo causado ao erário público pela conduta do réu, o que não significa dizer que o referido prejuízo não existiu. Continua o juiz: ademais, a ausência de comprovação do dano causado pelo réu, ao erário público municipal, não afasta a responsabilidade do réu. Desse modo, continua o juiz na sentença, desse modo, ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para determinar a suspensão dos direitos políticos de João Batista Melo de Carvalho pelo período de 3 anos, nos termos de que dispõe o artigo 12, inciso 3 da Lei 8.429 de 92. Continua o juiz: condena o réu ao pagamento das custas processuais. E aqui que é importante, ouçam aqui: transitada em julgado essa sentença, encaminhe-se cópia dessa sentença ao cartório da 50ª Zona Eleitoral e após arquive-se esse processo
observando-se as formalidades legais. Jeremoabo, 19 de dezembro de 2007. Então, houve sim, o Ministério Público falou, foi reconhecido na sentença que houve prejuízo ao município e, por isso, incidiu, sem dúvida alguma, no artigo 1º, inciso 2, a linha C, que diz: os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Pelo que a promotora falou e o juiz decidiu, houve o prefeito, ele usou a máquina pública, utilizou-se da máquina pública para fazer sua promoção pessoal. Eu quero dizer que isso, Adalberto, é uma decisão, primeiro a acusação do promotor, do Ministério Público, e depois a decisão do juiz. E essa decisão, por incrível que pareça, não foi modificada. A defesa, o doutor Michel fez um grande trabalho nesse processo, eu quero citar isso aí, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz, não mudou, houve um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e houve um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, toda a defesa que poderia ser feita nesse processo foi feita. Foi feita uma grande defesa na pessoa do doutor Michel. E o que acontece agora? É que, como foi negado tudo, Adalberto, agora chegou a hora, transitou em julgado. Eu gosto de falar numa linguagem assim, para as pessoas de casa entenderem. Não estou falando para juiz, para promotor, falando para o povo. O trânsito em julgado é uma situação que diz, não cabe mais recursos, não tem para onde correr. Isso acontece assim, você que está me ouvindo, ou me vendo, é como no processo criminal. No processo criminal, o juiz às vezes condena o réu, ele está em liberdade. Ele condena o réu, o juiz condena o réu recorre para o Tribunal de Justiça, né, se for Justiça Comum, ou então o Tribunal Regional Federal de cada região, lá renova a condenação. Ele recorre em liberdade para o STJ, para o Supremo, e uma hora transita em julgado. A decisão do juiz é definitiva. O que ele tem que fazer agora? É cumprir a pena. Executar a pena, execução penal. É exatamente isso que vai acontecer, tem que acontecer, em relação a esse fato. Porque, do que eu vi, dizer, não, isto é candidato, não teve nada, mas, sim, qual é a consequência para essa decisão do juiz? Nada. Ele não vai acontecer nada. O juiz condenou a 3 anos. Meu amigo, tem que cumprir agora. Agora vai cumprir, Adalberto. Agora esse processo está vindo de Salvador, se não chegou, que foi 3 de junho a certidão. Eu creio que se não chegou, está chegando aqui no fórum. Chegando aqui, tem que cumprir o que o juiz diz. Tem que mandar a sentença do juiz, condenando João Batista Médio de Carvalho por 3 anos para o cartório eleitoral. Para que isso aí? Para que seja tirado, cassado o seu título. Ele não vai ficar com o título. Isso se perdurar essa decisão. A não ser, eu quero deixar bem claro, eu não tenho... Que venha um documento dizendo, não, o prefeito já cumpriu. O prefeito já cumpriu. Essa decisão do juiz de 3 anos já foi cumprida, que é o que eu esperava que o advogado trouxesse. Mas se não cumpriu, Adalberto, vai ter que cumprir. Então, qual é o sentido do juiz, o Ministério Público entrar com ação? O juiz condena, vai para o Tribunal de Justiça, vai para Brasília, para o STJ e para o STF. Ficou definitiva. Não vai dar em nada, não, Ora, senhores, é isso que eu quero dizer, que agora é o momento de cumprir a determinação judicial. É a hora da execução da decisão do juiz. Tanto que quando chegar esse processo, tem que cumprir o que o juiz mandando a sentença para o cartório eleitoral. Onde? Para quê? Para determinar a suspensão dos direitos políticos. A coisa mais importante do cidadão é votar e ser votado. Então, ele vai se perdurar essa situação, porque eu dei a minha opinião e dou em cima de uma certidão que está aqui. Eu não sei outros processos que isso tenha, não. Eu dei minha opinião, meu parecer, em cima de uma certidão de uma condenação transitada em julgado. Que esse trânsito em julgado aconteceu agora em 2021. Para ser mais preciso, em 6 de dezembro de 2021. Vamos supor, porque o Supremo já disse que quem foi condenado pela lei da ficha limpa
Pode ser 3, 4, porque a condenação é de 3 a 5 anos. O juiz botou só 3 anos. Mas mesmo que seja 5, passa a ser 8 anos. Mas vamos supor que, vamos deixar como está 3 anos. Se a decisão foi em 6 de dezembro de 2021, essa decisão do juiz transitou em julgado, você não tem mais, em 6 de dezembro de 2021, como é que ele pode ser candidato agora em 2024? E é dizendo que o Supremo Tribunal Federal já disse que não é 3 anos, são 8 anos. Então, deveria ser 2029. Agora, o que eu quero dizer, e divirjo de quem quer que seja, que não vai cumprir isso aqui. Vai cumprir sim. Vai cumprir porque para isso teve o processo. O Ministério Público entrou com o processo. Eu não vou dizer que ele estava certo nem que estava errado. Eu estou contando aqui um fato, o que aconteceu. O juiz julgou procedente em parte, porque podia ter aplicado outras penas, mas só aplicou a suspensão do direito político. E dessa decisão houve um recurso, muito bem feito, para o Tribunal de Justiça. O tribunal julgou, confirmou, não, o juiz está certo, não tem que modificar nada, a unanimidade, não houve nenhum desembargador contra. Buscou-se o recurso especial, o STJ, do Supremo, não tem mais para onde correr. E agora, pelo que eu ouvi sexta-feira, não tem nada. Tista pode ser candidato nessa eleição. Então, meu amigo, então Tista é diferente dos outros brasileiros? Não, eu não estou aqui, eu estou dizendo, dando um parecer jurídico. Não tenho nada de pessoal, tenho respeito, consideração por ele. Fica diferente que a política afasta e aproxima, mas não tenho nada. Eu estou dando aqui um parecer jurídico do que eu entendo. Eu fui procurado, me disse, doutor Moura, isso aqui, até me lembro que Pedro Son, no dia que estava bombando esse negócio, ele disse, eu não sou advogado, seria bom que algum advogado viesse aqui explicar tudo. Então, como eu sempre faço aqui, estou fazendo a título de colaboração, não estou debatendo com ninguém, estou dizendo meu parecer, que eu não mudo. Eu não mudo meu parecer, a não ser, volto a dizer, se trouxer um documento ou uma certidão dizendo, olha, esses 3 anos que o juiz decretou, João Batista Melo de Carvalho já cumpriu. Pronto, acabou. Ele pode ser candidato. Agora, se ele não cumpriu esses 3 anos, pelo menos esses 3 anos, ele não poderá ser candidato. Porque senão se coloca no vazio. Que consequência tem uma ação civil pública? Que consequência tem uma condenação? Se não vai executar aquela condenação? Agora é a hora de execução. É como o réu que estava solto, estava trabalhando, o São Paulo, mas na hora de execução ele vai para a cadeia, ele vai cumprir a pena, é hora de cumprir a pena dele. Então, é isso que acontece também com este processo, que começou em 2002, transitou em julgado em 2021, e a sentença, a decisão do juiz foi mantida, e por isso é hora de cumprir o que a justiça decidiu. É isso que eu quero dizer, cada um... e esse debate é saudável. Por quê, Adalberto? Eu vejo aí, eu sou advogado e trabalho, muitas vezes a gente está com júri, o promotor pede a condenação, eu peço a absolvição. Quantas vezes nos tribunais superiores, até no Supremo, os desembargadores, aliás, os ministros, eles vêm julgando de uma forma, e daqui a pouco chega um e diz, não, eu não concordo com vocês não, o meu voto vai ser diferente. Então, eu não estou aqui agravando ninguém, eu quero dizer que meu ponto de vista, meu parecer jurídico, enquanto não se provar que João Batista Melo de Carvalho cumpriu a decisão do juiz, ele não poderá ser candidato. Se me trouxer algum documento dizer, não, Tista já cumpriu esses 3 anos, pronto, acabou, porque ele não pode ser penalizado 2 vezes. Pelo mesmo processo, pela mesma condenação, ele só pode ser condenado 1 vez. Agora, se ele não cumprir, vai ter que cumprir. E agora, depois da lei da ficha limpa, a lei complementar 135, de 4 de junho de 2010, aumentou isso para 8 anos. Então, o que eu esperava, e é por isso que eu parei, quando eu disse, vai, doutor Rafael, eu digo, que beleza, você vai falar, porque eu não tenho interesse nenhum nisso não, Adalberto, eu tenho interesse de manter meu parecer jurídico, porque eu estou convencido, assim como o juiz dá uma decisão, ele deve estar convencido pelas provas do processo, eu, doutor Moura, estou convencido do que estou dizendo, porque é uma questão de lógica, O Ministério Público entrou com o processo, o juiz acatou em parte o processo, mas condenou a 3 anos de suspensão de direito político. Recorreu-se para Salvador, para o STJ, para o Supremo, não foi mudada a sentença. Ele não vai cumprir? Ele vai cumprir sim.
Bom, doutor, então o ponto de vista do senhor é esse não será E candidato. respeito de qualquer outro diferente. Muito bem. Certo. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, eu só quero dizer, Adalberto, e Luiz Carlos está aqui, eu quero bem a vocês. Vocês são pessoas que eu admiro muito, grandes profissionais, mas eu quero aproveitar esse momento, porque eu trabalho em municípios e assessoro municípios desde 89, é muito tempo. O direito eleitoral desde 86. E eu vejo nos municípios, às vezes, a pessoa diz, isso não vale nada não, e pratica aquele ato. E é onde vai prejudicar o prefeito. Na instrução do processo, só para ficar bem claro, que ficou provado que o juiz aqui, ele não foi correto. No meu entendimento, ele não foi, porque ele não ouviu as testemunhas para poder provar que João Batista Melo de Carvalho mandou colocar o nome dele. Pelo contrário, no processo criminal que eu acompanhei, ficou provado que ele tomou conhecimento das placas que estavam até na rodoviária e mandou tirar logo. Então não foi ele que mandou, mas infelizmente quem julga não é doutor Moura, quem julga não é advogado, quem julga é o juiz. Então eu só quero dizer o seguinte, que esse é meu parecer, eu não tenho nada contra ninguém. Agora, o meu parecer, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Isso eu mantenho, porque é isso. Agora, se me trouxer, eu quero ficar bem claro, um comprovante, uma prova de que ele já se afastou, beleza, ele já cumpriu a decisão do juiz, estamos resolvidos, ele pode ser candidato. Mas se não, vai ter que cumprir a pena agora, porque ele não é melhor do que os outros. Se quem foi condenado vai para a cadeia, os direitos políticos são suspensos, por que é que João Batista Melo de Carvalho? Não. Então tem que cumprir a decisão judicial. Um abraço, obrigado. Muito bem. Conversando com o doutor Moura, 13 horas mais 2 minutos.